Bom, o conteúdo que nós vamos apresentar hoje, ele tem por tema, né, semiologia das lesões vesículo-bolhosas. E antes da gente propriamente tratar das alterações de importantes doenças que acometem a cavidade oral, que tem como manifestação clínica vesículo e bolhas, vale a gente recordar, principalmente, do que se trata a definição dessas importantes lesões elementares, que são as vesículas e bolhas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, como lesão elementar, que vesículas e bolhas compreende lesões, alterações que possuem conteúdo líquido, né? E a diferença entre elas correspondem basicamente à sua localização e o seu tamanho. Então, as vesículas, geralmente, elas são localizadas superficialmente e têm até 5 milímetros, enquanto que as bolhas, elas apresentam uma localização tanto superficial ou profunda, e geralmente elas têm um tamanho, né, um diâmetro maior que 5 milímetros. Então a gente vai ter muitas vezes a apresentação dessas lesões elementares quando a gente faz o estudo dessas lesões vesículo-bolhosas. Outra coisa que a gente também tem que revisar quando muitas vezes a gente se depara para de fato determinar o diagnóstico dessas alterações vesículo-bolhosas é recordar, relembrar toda a parte da histologia das mucosas de revestimento da cavidade oral, né? Então a gente sabe que a cavidade oral, de uma forma geral, possui um epitélio estratificado, né, com várias camadas. Lembrando que, a depender da localização, eu vou ter uma camada córnea, né, uma camada ceratinizada, suportada muitas vezes por uma camada granulosa, onde eu tenho células mais pavimentosas, seguido então de uma camada espinhosa, que ela é mais numerosa, né, tem mais células, apoiada, suportada na interface do córeo, né, do tecido conjuntivo, por uma camada basal e uma membrana basal. Então, essa seria a natureza histológica dos tecidos que revestem, né, a cavidade oral, tendo o epitélio com essas características próprias, determinada também pela sustentação, pela nutrição através do córeo, que é o tecido conjuntivo frouxo associado com células de diferentes tipos e funções, glândulas e vasos, né? Então, basicamente, tem essa natureza. Então, se a gente for propor uma fotomicrografia, nós vamos ver que esse epitélio está suportado por uma derme, né, que é o tecido conjuntivo. Vejam que ele possui essas projeções que são as papilas, que invaginam esse tecido conjuntivo, e esse epitélio vai ser estratificado. Muitas vezes, essa natureza do tecido, né, da histologia dessa área de revestimento da cavidade oral, será importante muitas vezes para o diagnóstico, porque muitas vezes essas vesículas e bolhas, elas vão estar localizadas em áreas específicas desse epitélio, principalmente, ou na interface epitélio conjuntivo, e muitas vezes essa localização que vai nortear o diagnóstico. Então é extremamente importante a gente relembrar essa organização do tecido que reveste a cavidade oral, para de fato a gente, muitas vezes pela histopatologia, determinar o diagnóstico específico para aquela alteração vesículo-bolhosa. Então, sabendo disso, recordando isso, as lesões elementares e também toda a estrutura histológica dos tecidos que revestem a cavidade oral, a gente pode propor uma classificação das principais alterações vesículo-bolhosas que acometem a cavidade oral. Então, nós vamos dividir essas doenças, essas alterações, em 3 grandes grupos. As que a gente chama lesões ou alterações ou doenças imunológicas, as viróticas e a hereditária. Então, a gente selecionou algumas para que a gente pudesse descrever na aula de hoje, né? Porque existe uma exuberância de alterações que têm essas características. Só que a gente selecionou essas 7 alterações para fazer ponderações mais diretas, porque geralmente são as mais prevalentes
como doenças que têm essa apresentação clínica de vesículas e bolhas na cavidade oral. Então, tendo como início as alterações imunológicas, as lesões que têm natureza fundo imunológico, nós podemos fazer o estudo de uma importante alteração, uma das mais prevalentes que acometem bastante, né, as pessoas, a população de um modo geral, essa importante alteração imunológica que é o pênfigo vulgar. Né? Nós sabemos que o pênfigo é uma alteração dermatomucosa, nós temos vários subtipos, entretanto, o que mais acomete a cavidade oral, principalmente como manifestação inicial, é o pênfigo vulgar. Então, a gente tem variantes desse pênfigo vulgar, a lembrar o vegetante, o eritematoso, o foliáceo, o paraneoplásico, são várias variantes que podem acometer a cavidade oral, menos o foliáceo, que é uma alteração que acomete exclusivamente a pele, né? Não tem manifestação na cavidade oral, por exemplo, da variante foliácea, mas os outros aqui representados, eles podem apresentar alterações específicas na cavidade oral. Entretanto, o vulgar, ele é o mais prevalente, que é o que a gente vai se deter na aula de hoje. Então, a gente tem como etiologia marcante para essa importante alteração, que vai representar, sim, uma desordem autoimune, vinculada a uma etiologia importante, onde os ceratinócitos, as células do tecido epitelial, vão produzir antígenos anti-desmogleina 1 e 3, que são proteínas importantes de adesão celular. Então, nessa condição específica, nós teremos a destruição, muitas vezes, dessa proteína, da desmogleina 1 e 3, que vai promover alterações importantes de erosão, vesícula e bolhas na cavidade oral. Então, como características clínicas principais, nós temos, nessa importante alteração que é o pênfigo vulgar, são lesões bolhosas na camada espinhosa de toda a mucosa oral e lábio. Então, aqui já dá um ponto-chave para a gente lembrar a localização que essas bolhas geralmente acometem. Então, a gente já pode determinar aqui que, clinicamente, nós vamos encontrar vesículas e bolhas mais superficiais, que estão localizadas naquela camada espinhosa, tanto na região do lábio como também da mucosa oral, que geralmente tem uma ruptura fácil e que muitas vezes essa ruptura, né, essas bolhas e vesículas, elas coalescem com muita facilidade, levando, promovendo ulcerações que são extremamente dolorosas. Qualquer parte da pele pode estar envolvida, então a gente sabe que é uma lesão dermatológica mesmo, mas muitas vezes as manifestações iniciais acometem na cavidade oral, na mucosa oral. E nós sabemos também que a conjuntiva, a mucosa nasal, a laringe e os genitais são outras mucosas que podem estar envolvidas. Para o diagnóstico dessa condição, nós podemos citar que o exame histopatológico, anatomopatológico, ele vai ser apontado como exame complementar de desfecho dos casos, e muitas vezes, quando a gente tem dificuldade de propor um diagnóstico específico no exame histopatológico, isso pode acontecer, a gente lança mão de um exame mais específico, que é a imunofluorescência direta ou indireta, sendo que a direta ela é mais utilizada, que também vai ser um procedimento de biópsia, seguida com a conservação daquele tecido com mais cuidados, que a gente vai comentar mais à frente, onde se é feito um exame mais minucioso, onde a gente coloca anticorpos específicos que irão fazer marcações específicas também no tecido, para de fato ter um diagnóstico bem mais específico, né? Então pode ser muitas vezes lançado mão para essa técnica, né? Aqui, por exemplo, na UERJ, lá na Policlínica, a gente dispõe para fazer essa técnica, mas muitas vezes tem que ser muito bem direcionado, porque é um exame de alto custo para os pacientes, né? Infelizmente, a rede pública não tem ele como rotina, né, nos serviços, né? Mas a gente muitas vezes consegue cortesias, em outros locais a gente consegue fazer. E quando o diagnóstico dessa importante alteração se faz, os tratamentos podem ser com corticosteroide, né, com corticoterapia, geralmente é o principal tratamento
medicamentoso vinculado para esse tipo de alteração, ou também imunobiológicos, como a azotilprina e a ciclosporina, e outras associações, né, podem também ser adicionados, né, como imunobiológicos também, ou imunossupressores. Então, basicamente, o tratamento se faz com corticoterapia, seja local ou sistêmica. Então, aqui nessas ilustrações, a gente consegue ver uma exuberância grande, né, de vesículas e bolhas. Aqui a gente já vê bolhas. E muitas vezes na cavidade oral, a gente não consegue ver essa natureza específica da bolha. Porque como ela está localizada superficialmente, a gente já vê o quê? Ela rompida, ela já ulcerada. Então a gente consegue ver aqui em toda a mucosa do lábio, em fundo de vestíbulo, em ventre de língua, em mucosa jugal. Então muitas vezes os pacientes têm múltiplas alterações. E mais associado a isso, a gente muitas vezes tem a sintomatologia dolorosa. E uma coisa que é marcante nesses tipos de paciente é que muitas vezes eles cursam com a higiene muito deficitária, porque eles não conseguem muitas vezes higienizar, escovar, porque as bolhas se rompem e promovem essas ulcerações que estão extremamente dolorosas. Então eles não conseguem muitas vezes nem higienizar, porque tem bastante dor. E muitas vezes no exame físico, quando a gente vai reconhecer a natureza da alteração, fica também muito difícil o manejo nos tecidos, porque os pacientes ficam com bastante dor quando a gente faz a tração da mucosa. Então muitas vezes para fotografar, para examinar múltiplas vezes é difícil, porque eles sentem bastante dor, né? Então o principal quadro que vai aparecer são essas bolhas associadas a ulcerações, porque muitas vezes essas bolhas superficialmente coalescem, se rompem, causando essas ulcerações, associado com queixa de dor. Então são alterações sintomáticas, de fato, né? Então, a gente tem essa exuberância, muitas vezes vinculado para alterações. Entretanto, essa manifestação não é exclusiva do pênfigo vulgar. Por isso que o diagnóstico se faz com biópsia. E muitas vezes, para esses casos específicos, a gente tem que fazer uma biópsia que a gente chama de perilesional. A gente tem que pegar toda a área de ulceração de bolha com um tecido saudável, para a gente, de fato, determinar a localização da bolha, da alteração ulcerada, em que parte do epitélio ela vai acontecer. Isso é bastante importante para o diagnóstico. Porque como nós sabemos que a etiologia do pênfigo vulgar se faz com proteínas de adesão, que é a desmogleína 1 e 3, essas desmogleínas 1 e 3, elas estão basicamente localizadas na camada granulosa, ou seja, são bolhas que vão aparecer intraepitelial. Então, na histopatologia, isso tem que acontecer. Muitas vezes, esses pacientes, a gente pode lançar mão de uma manobra chamada sinal de Nikolsky, que muitas vezes é positiva, onde eu faço uma pressão vigorosa nessa região da mucosa, e muitas vezes essa pressão ou a ejeção de ar, então a gente, por exemplo, joga, né, a seringa tríplice, o ar da seringa tríplice nessa área, e imediatamente há a formação de uma bolha que se destaca. É o que a gente consegue ver aqui, por exemplo, fazendo-se uma leve pressão com instrumentais, né, com sonda exploradora. A gente consegue ver aqui a formação da bolha com o desprendimento dela. Então, essa manobra chamada sinal de Nikolsky positiva, muitas vezes ela acontece nesse tipo de alteração no pênfigo vulgar. Mas vale lembrar que ela não é patognomônica, porque outras alterações vésico-bolhosas também têm um sinal de Nikolsky positivo. Outras alterações dermatológicas têm, dermatomucoses têm esse sinal de Nikolsky positivo, então não é exclusivo do pênfigo vulgar. Mas a gente pode lançar mão para, de fato, pensar também nesse diagnóstico. É muito comum, por conta que a bolha é muito superficial, então qualquer trauma, qualquer pressão que eu faço nessa mucosa, que tem, de fato, o estímulo, né, das proteínas que produzem, né, que não são produzidas, ou que próprios anticorpos do paciente produz antígenos contra essas células de adesão,
elas, de fato, elas não conseguem aderir àquelas células, aqueles ceratinócitos, e promovem essas bolhas superficialmente, né? Então, o sinal de Nikolsky muitas vezes é uma manobra que a gente utiliza para se pensar fortemente nesse tipo de alteração que é o pênfigo vulgar. Mas vale lembrar que o padrão ouro para diagnóstico é a biópsia, seguida de análise anatomopatológica, e para esse diagnóstico ser específico, muitas vezes a gente tem que fazer uma biópsia perilesional. Mas muitas vezes a gente fazendo essa biópsia fica difícil. Por quê? Porque esse tecido está muito friável, né? Qualquer pressão que a gente faça, de fato, forma essas bolhas grandes assim, né? Então, quando a gente incisa nessa área, aquele epitélio ele desaparece, ele contrai, né? E às vezes fica difícil a gente fazer uma biópsia nesses pacientes. Então, eleger a área de biópsia sendo perilesional, onde eu possa pegar bolha seguida de área sã, é o ideal para esses casos, né? Por isso que muitas vezes quando os pacientes chegam nessa fase mais aguda, a gente geralmente faz corticoterapia local, bochechos, principalmente com betametasona, que é um importante corticoide de ação de potência média, onde muitas vezes eles conseguem regredir essas lesões, ficando lesões mais pontuais. E muitas vezes a gente consegue eleger uma área mais própria para facilitar muitas vezes o diagnóstico. Por ter essa dificuldade, né, por ser um tecido muito friável, muitas vezes a gente tem, quando não consegue pelo histopatológico convencional, demonstrado nessa fotomicrografia, onde eu vejo, olha, gente, a formação de uma bolha intraepitelial naquela camada espinhosa. A gente consegue ver, ó, que existe uma bolha que está no interior do epitélio, e muitas vezes a gente vai encontrar esse fenômeno aqui, ó, onde as células elas se desprendem, se despencam. Esse processo, onde as células se desprendem e ficam assim soltas na área de bolha intraepitelial, a gente chama isso de acantólise. É quando esses ceratinócitos eles despencam, eles se desprendem, formando esse fenômeno aqui, né? E muitas vezes a célula isolada ela recebe um nome, geralmente são as células de Tzanck, que sofrem esse fenômeno chamado acantólise. Então, quando a célula, quando o ceratinócito se desprende, fica solto na bolha, a gente chama esse processo de desprendimento dessa célula, chamada de célula de Tzanck, como acantólise. Isso também pode acontecer em outras alterações, que a gente vai ver mais à frente, né? Mas o que vai se determinar de fato é que essa bolha ela é localizada intraepitelial. E uma alteração, né, uma importante especialização celular que está vinculado à adesão desses ceratinócitos é que vai sofrer alteração específica da produção desses antígenos que vai acontecer, né? Então, anticorpos são produzidos contra essas células que vão fazer com que elas se desprendam. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, da estrutura chamada desmossomos, que vão propiciar a adesão, e elas que vão ser responsáveis para que essa acantólise aconteça, né? Então, quando o corpo da pessoa produz anticorpos contra as proteínas que irão sintetizar esses desmossomos, né, essas especializações celulares de adesão, aí a gente lembra da desmogleina 1 e 3, que vai fazer isso, essa síntese, fazer com que esse desmossomo possa fazer a união, se perca. Então, por exemplo, nesse diagrama aqui, a gente consegue ver aqui, ó, que os desmossomos aqui vai unir essas células da granulosa, e quando eles se desprendem, promovem o quê? Uma bolha intraepitelial. Então, eu posso concluir o seguinte, que a importante especialidade celular que está diretamente envolvida com o pênfigo vulgar é o desmossomo, porque ele está realizando a adesão das células dos ceratinócitos localizados nessa camada granulosa mais superficial, promovendo assim uma bolha intraepitelial. Então, o histopatológico
com essa natureza específica, é que vai fazer com que o patologista mencione esse diagnóstico de pênfigo vulgar. E aqui a gente tem, por exemplo, uma imunofluorescência com a marcação, por exemplo, de IgG nos ceratinócitos, na periferia, no citoplasma periférico dos ceratinócitos. E essa característica da marcação da imunofluorescência desse anticorpo específico IgG, ligado à fluorescência, então a gente tem essa marcação exuberante, parecendo uma teia de aranha, vinculado nesse verde, nessa coloração maçã verde, proporcionando assim um diagnóstico específico de pênfigo vulgar quando a gente tem a imunofluorescência direta, que é um exame muito mais elaborado, específico e tem um custo mais alto. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue o diagnóstico para essa importante alteração promovida pela histopatologia convencional, a gente pode lançar mão de um exame mais específico, que é a imunofluorescência direta, onde a gente pipeta anticorpos específicos e a marcação se dá com essa característica. Os ceratinócitos sendo marcados na sua periferia, formando essa fluorescência em toda a camada córnea. Essa camada, em toda a camada granulosa do epitélio, concretizando assim um diagnóstico de pênfigo vulgar. Uma outra lesão, que é um pouco parecida com ela, que a gente vai ver mais à frente, vai ter um diagnóstico diferencial específico, mas o que a gente tem que fixar no aprendizado de pênfigo vulgar é que a principal célula que vai estar envolvida, a principal especialidade celular que vai estar envolvida será os desmossomos, que é essa importante célula, essa importante especialidade de adesão que une os ceratinócitos, essas células da camada granulosa. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, no exame de histopatologia convencional, as células acantolíticas, aqui as células de Tizanck, a formação da bolha na camada granulosa, promovendo assim o diagnóstico de pênfigo vulgar. E aqui, gente, a gente consegue ver o exame de citopatologia, onde eu tenho um raspado dessas células e eu consigo ver aqui, as células acantolíticas aqui, aglomeradas. É a mesma coisa que eu estivesse vendo isso aqui, Nessa área da histopatologia, eu consigo ver aqui em maior aumento, no exame de citopatologia, as células acantolíticas, junto com o ceratinócito aqui, normal, promovendo muitas vezes assim esse aglomerado de células que vão acontecer, porque elas se desprendem e ficam flutuando na região da bolha, formando assim uma lesão que a gente tem relacionada com os desmossomas, formando então uma bolha intraepitelial, promovendo muitas vezes ulcerações e dor nos pacientes que têm o diagnóstico para esse tipo de alteração. Outra alteração que pode parecer um pouco, muitas vezes, semelhante ao pênfigo vulgar, então a gente tem como principal diagnóstico inicial é o pênfigode. Pode falar. No caso do pênfigo vulgar, a biópsia ela é excisional ou incisional? Como é perilesional, a gente diz que ela é incisional. E como são múltiplas, a gente não tem como remover todas as lesões, Aí quando a gente fala biópsia perilesional, a gente lembra que é incisional. É parte dela com a área sã, Então é mesmo que sinônimo. Quando eu falo perilesional, ela vai ser incisional. Ou seja, eu removo parte daquela bolha com a área sã, Então eu posso determinar que é incisional. Mas especificamente perilesional, porque eu tenho que ver toda a área, de bolha, da fenda que vai se formar intraepitelial, da bolha intraepitelial, com tecido jação sendo formado mais adiante, Aí eu consigo. Por que a gente faz perilesional? Para não parecer que é artefato, Para, por exemplo, quando eu vou fixar o tecido, colocar o tecido no formal, ele pode se esgaçar. Por isso que a gente tem que fazer uma biópsia muito minuciosa, porque naquele trajeto da incisão até a gente fixar a peça cirúrgica, pode ter artefato ali, ela pode se desprender no ato mecânico de pinçar ou de cortar com o bisturi. E por isso que a gente tem que fazer perilesional
para não produzir um artefato, que a gente chama, né? Não ser uma lesão causada mecanicamente pelo ato do operador. Aí a gente pode dizer que é perilesional ou também incisional. Entendi. Obrigado. Mais alguém gostaria de... Tem alguma informação no chat? Pergunta lá. Alguém pode ver para mim? Não tem, não. Podemos seguir, gente? Mas podem perguntar, viu? Fiquem à vontade de intervir. Então, lembrou. Pênfigo vulgar, fenda intraepitelial, bolha intraepitelial, desmossomo. Então, não esquece disso. Para o diagnóstico, biópsia. Perilesional ou incisional. Então, o diagnóstico, tratamento, corticoterapia ou imunossupressores, a depender da evolução da doença. Mas geralmente a corticoterapia é a primeira terapêutica que se faz, né? Então, isso seria o resumo do pênfigo vulgar. Seguindo, a gente tem um pênfigoide. O pênfigoide, a gente fala pênfigoide porque muitas vezes se precisa do exame dermatológico para ver os subtipos, né? Porque ele tem subtipos também, tem 2 subtipos. O pênfigoide bolhoso e o das membranas mucosas, né? Mas muitas vezes na boca, com a histopatologia convencional, a gente não consegue determinar especificamente qual tipo, precisando do exame complementar, muitas vezes, e da avaliação do médico para se propor que subtipo a gente encontra. Mas muitas vezes a gente vai encontrar o das membranas mucosas é mais comum. Então, qual seria a etiologia envolvida com o pênfigoide, que é o principal diagnóstico diferencial do pênfigo vulgar? A gente sabe também que é uma doença autoimune. E os antígenos que estão envolvidos, ou seja, anticorpos que são produzidos nessa importante alteração, eles são antígenos anti-M-desmossomos. Muitas vezes, com essa informação aqui, eu consigo prever, muitas vezes, onde a fenda vai acontecer, onde a bolha vai se formar. Com isso, eu posso determinar que, como característica clínica, os pênfigoides vão ter bolhas com clivagem profunda, porque estão relacionados com outra especialidade celular, que está mais profundo lá no epitélio. Então, são bolhas com clivagem mais profunda. Geralmente, as rupturas levam a ulcerações dolorosas de evolução prolongada. E outra coisa que eu não coloquei aqui, mas é bom lembrar, que são sangrantes. Por elas serem mais profundas, mais próximas do tecido conjuntivo, aí elas são mais sangrantes por isso, por estar mais próxima da vascularização, né? E geralmente toda a mucosa oral, outras mucosas e pele podem ser afetadas também. Então, igualmente como o pênfigo vulgar, o diagnóstico é por exame histopatológico, e muitas vezes quando o histopatológico fica inconclusivo, a gente faz um diagnóstico mais específico, que é a imunofluorescência direta ou indireta. Geralmente a direta ela é mais utilizada, né? Igualmente, o pênfigo vulgar, o tratamento se faz também com corticoide e imunobiológicos, imunossupressores de um modo geral, né, como a azatioprina, a ciclosporina, o micofenolato, metotrexato, outras associações de drogas são utilizadas especificamente para esses tipos de doenças autoimunes, né? Então a gente tem aqui, ó, as características clínicas. Vocês conseguem perceber que as ulcerações elas são mais avermelhadas, mais sangrantes? Isso vai acontecer muitas vezes, né? E muitas vezes, uma coisa que também pode determinar é a faixa etária dos pacientes. Geralmente são pacientes mais idosos que têm como diagnóstico pênfigoide. Já o pênfigo vulgar são pacientes mais jovens, né? A gente tem essas características evidenciadas quanto à idade do paciente. Então são bolhas com clivagem mais profunda. Por isso nós temos o aparecimento dessas áreas mais avermelhadas, ó, porque as bolhas estão localizadas numa área do epitélio mais profunda, né, basicamente lá na camada basal, né, próxima à camada basal, né, então as células basais vão estar mais envolvidas, e a gente vê essa natureza mais sangrante das alterações. Aí vocês poderiam me perguntar, nesse caso, vale também fazer o sinal de Nikolsky? Ou seja, aquela manobra que eu faço preensão
nessas áreas para ver a formação da... Posso também realizar. Só que essas bolhas, elas vão ser mais difíceis. O trauma, muitas vezes, vai ter que ter uma pressão maior. E aquele jato da seringa tríplice também tem que ser maior. Mas nessa condição também, o sinal de Nikolsky pode estar vinculado, pode ser também positivo, né? Então, o sinal de Nikolsky também pode aparecer nesse tipo de alteração. Então, os pacientes cursam com essas ulcerações, com essas características mais avermelhadas e mais sangrantes, né? E são também extremamente dolorosas. Muito parecido com o pênfigo vulgar. O que vai diferenciar é a histopatologia. Então, por isso que a gente conhecer a localização da formação da bolha é importante. Então, a gente vê aqui, ó, que a localização da bolha vai ser suprabasal, logo acima da camada basal. Vocês estão percebendo aqui, ó, que a camada granulosa foi protegida? Toda protegida. Então, a bolha não foi intraepitelial. Então, já descarto o pênfigo vulgar. Mas vejo que o epitélio aqui, ó, está quase se destacando do conjuntivo. Então, a linha de demarcação aqui, a formação da fenda da bolha, se fez mais profundamente suprabasal, ou seja, acima da camada basal. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa, que os M-desmossomos vão ser células muito importantes, localizadas nessa camada mais abaixo do epitélio, que ficam ancoradas na membrana basal. Então, os M-desmossomos que fazem aqui, ó, indicados aqui em vermelho, que muitas vezes a marcação do anticorpo do IgG na imunofluorescência vai ser feito nos M-desmossomos, por isso que eu tenho essa marcação linear localizado profundamente. Então, com isso eu posso concluir que o pênfigoide ele vai ter a natureza de formação da fenda da bolha suprabasal e a marcação dos anticorpos nessa importante especialização de adesão celular, que é o M-desmossomos. Eu consigo ver aqui também, ó, olha que bolha bonita. Mas é difícil a gente fazer essa biópsia que tem essa característica, porque é um tecido muito friável, muito difícil, né? Por isso que eu tenho que fazer perilesional, para justamente o patologista perceber que não é artefato, e sim uma bolha sendo formada por conta da agressão de anticorpos que são produzidos contra os M-desmossomos. Então, com isso eu posso concluir o seguinte, que o pênfigoide, a formação da fenda, será suprabasal. Porque a importante estrutura de adesão celular que vai estar envolvida no processo da doença em si será o M-desmossomos. E na imunofluorescência eu vejo essa marcação aqui lineal. Muitas vezes na área perilesional sã eu consigo ter essa marcação. Por isso que a imunofluorescência direta ela é mais específica. Entretanto, é um exame mais oneroso, né? Que muitas vezes a gente tem que fazer uma seleção do paciente que muitas vezes vai fazer esse exame. Quando a gente repete várias vezes as biópsias convencionais, muitas vezes a gente tem que lançar mão desse exame para ter um diagnóstico, porque muitas vezes dá muito inconclusivo. Por isso que a biópsia perilesional de uma área muito bem selecionada deve ser feita para esses casos, né? Então a gente tem essa diferença básica entre o pênfigo vulgar e o pênfigoide, né? Entretanto, o tratamento de ambos são bastante semelhantes, né? Será a corticoterapia. E outra coisa importante que eu já falei é a faixa etária do paciente. Geralmente o pênfigo vulgar acomete pessoas mais jovens, enquanto que o pênfigoide, pacientes mais idosos, né? Está muito vinculado a esse tipo de alteração. Então, são doenças autoimunes que têm uma prevalência grande quando a gente tem, muitas vezes, o estudo da lesões vésico-bolhosas. Então, o que a gente tem que lembrar aqui na semiotécnica é fazer o sinal de Nikolsky, ele vai ser um pouco indutivo para a gente descartar outras coisas, né? E muitas vezes ele vai estar presente. Entretanto, ele não é patognomônico nem de uma nem de outra, né? Aparece, além do pênfigo vulgar do pênfigoide, em outras alterações, como líquen plano bolhoso,
né, pode aparecer, no eritema multiforme também. Outras alterações a gente tem o sinal de Nikolsky como sendo positivo, né, mas ele geralmente é feito para a gente ter uma hipótese diagnóstica provável para o manejo do caso. Dúvidas, perguntas? Para finalizar, as lesões imunomediadas, né? A gente tem aqui o eritema multiforme. Não sei se vocês viram no início do slide, eu coloquei uma interrogação por eritema multiforme, porque muitas vezes o critério diagnóstico e a etiologia dele tem um fundo múltiplo. E muitos autores tendem, né, descrever, conceituar essa importante alteração, que é o eritema multiforme, como uma reação de hipersensibilidade. Até porque a etiologia dele está muito vinculada a uso, né, principalmente de medicamentos, onde os pacientes vão ter reações alérgicas ou de hipersensibilidades, ou também quando os pacientes são impostos a algumas infecções, principalmente infecções virais pelo vírus herpes, e também radiações. Então, muitas vezes, o agente etiológico vai estar vinculado a essas três causas específicas, né? A medicamentos, infecções ou radiações. E muitas vezes, quando a gente tira o efeito causal, ou trata esse efeito que causa, os pacientes ficam bons. E quando novamente exposto a essa hipersensibilidade, eles voltam a apresentar. Então, muitos não classificam ela como uma desordem autoimune de fato, né? Mas sim uma reação de hipersensibilidade. E que muitas vezes essas alterações de hipersensibilidade têm características clínicas importantes, como a fase prodrômica, onde os pacientes apresentam mal-estar, febre, artralgia e cefaleia. Temos também como característica clínica vesículas a bolhas que coalescem por toda a mucosa oral e do lábio. Geralmente, gente, o vermelhão do lábio, tanto superior como inferior, será um sítio muito comum. Geralmente os pacientes chegam no ambulatório com uma fralda na região da boca, e quando eles tiram, a gente vê aquela exuberância, né, de alterações. Isso é muito comum nas lesões de eritema multiforme. Outras coisas podem aparecer também, como ulcerações, úlceras dolorosas. Na pele, a gente pode ter também placas e máculas ou pápulas eritematosas, num sinal que a gente chama como lesões em alvo, né, ou lesões multiformes, que podem também acometer genitais e olhos, né, e ter grau de acometimento diferenciado para esse diagnóstico, porque dependendo das áreas que acometem, pele, mucosa oral, mucosa genital e mucosa ocular, a gente pode ter tipos diferentes de eritema multiforme que a gente classifica quando eles têm áreas específicas só da boca, ou só da pele, ou só de genitais ou mucosa ocular, como eritema multiforme menor. Agora, quando ele acomete múltiplas áreas, a gente diferencia o diagnóstico para um eritema multiforme maior, ou também chamado de síndrome de Stevens-Johnson. Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele é clínico. Por que ele é clínico? Porque tem uma etiologia aparente para aquela alteração, né? Seguido, muitas vezes, da histopatologia. E o tratamento será evitar os medicamentos, quando possível, né, que podem estar associados com aquela alteração. Então, isso acontece muito com os anti-inflamatórios, né? E muitas vezes a gente trata de forma paliativa também, com as medidas de suporte, tratando muitas vezes a febre, a cefaleia, né, a dor de cabeça. Muitos também a gente, para tratar as ulcerações que são extremamente dolorosas, usamos corticoide, e quando a gente muitas vezes temos infecções, tratamos com antibiótico, e quando temos muitas vezes infecções por vírus, com antiviral. Então vejam que muitas vezes na investigação a gente tem que descobrir o que está causando, o que foi que a pessoa foi exposta. E muitas vezes o tratamento vai estar vinculado a esse tipo de condição, né? Por isso que a gente fala muitas vezes que, como definição, os eritemas multiformes é uma reação de hipersensibilidade e não uma doença autoimune específica, né? Por isso que a gente muitas vezes combina dessa forma, dessa natureza. Então a gente consegue ver aqui, ó, ulcerações importantes que acometem vermelhão do lábio, mucosa do lábio, tanto superior quanto inferior.
mucosa jugal, mais uma vez aqui mucosa do lábio interno, né? E aqui as alterações em alvo, né? Eu vejo essas máculas que podem aparecer enegrecidas, com o halo mais eritematoso, mais avermelhado ou enegrecido, uma característica extremamente importante que pode aparecer nas reações de hipersensibilidade, que a gente chama lesões em alvo, ou também chamada em olho de boi, né? Tem alguns autores que colocam também dessa forma, né? Porque elas podem estar mais enegrecidas. E aqui eu consigo perceber alterações específicas em outras mucosas, caracterizando assim o que a gente chama de síndrome de Stevens-Johnson. Acontece bastante em pacientes que têm reação de hipersensibilidade, principalmente com dipirona. Acontece muitas vezes isso. Então eu tenho aqui, ó, lesões de mucosa ocular, mucosa de cavidade oral, labial e de cavidade oral propriamente dita, genitais e também de pele. Olha aqui as lesões em alvo. Ou em olho de boi também chamado, né? Então aqui é o eritema multiforme maior, né? Onde os pacientes muitas vezes são internados, precisam de um suporte para internação, porque desidratam, perdem peso com muita facilidade, né? E é muitas vezes um problema que os pacientes muitas vezes têm que ser internados para ter corticoterapia, hidratação, né? E possam melhorar. E aí eles combinam com esse tipo de alteração aqui específica. Aí muitas vezes na investigação a gente tem que identificar qual o agente que está causando isso, né? A gente pode lembrar que medicamentos, infecções bacterianas, virais, podem estar causando, ou radiações podem estar causando esse tipo de alteração. Ok? Dúvidas, perguntas? Tudo certo, gente? Tem uma pergunta aqui. Ah, não, tudo certo. Podemos continuar? Dúvidas? Então a gente já viu 3 importantes alterações que a gente classificou como imunomediadas, autoimunes. Agora a gente vai ver as viróticas. Então as virais, as viróticas, nós temos a principal alteração de principalmente vesículas que vão aparecer na mucosa da cavidade oral, que são lesões associadas ao vírus herpes. Vocês sabem que o vírus herpes, a depender do subtipo deles, né? Porque a família herpes vírus humano tem vários subtipos, e esses subtipos estão vinculados, né, a agente etiológico de importantes alterações. O que a gente vai estudar basicamente aqui é o herpes vírus tipo 1, o HSV1, mas a gente sabe que a depender da localização e da natureza dos sinais e sintomas, nós podemos classificar determinadas doenças associadas a essa família de vírus herpes humanos. Eu gosto de trazer essa tabelinha porque vocês revisam e muitas vezes nos concursos cai a numeração da família do herpes vírus e não o nome da doença. Então é importante você sempre correlacionar a doença com o número da família, né, do herpes vírus. Então a gente tem, por exemplo, aqui o tipo 1, que a gente vai trabalhar mais agora. Em seguida a gente tem o herpes vírus tipo 2, que muitas vezes as manifestações se dão do tronco para a região mais inferior do corpo. Em seguida, outro importante herpes vírus, que é o tipo 3, que a gente vai estudar também, que é o VZV, que é o vírus varicela zoster, seguidos do EBV, que é o tipo 4, que a gente já deu uma estudada nas lesões brancas, né, porque é um tipo de vírus que tem etiologia diversa. A gente lembra mononucleose infecciosa, leucoplasia pilosa oral, linfoma de Burkitt e também o carcinoma nasofaríngeo, que tem uma associação grande com vírus herpes tipo 4 ou Epstein-Barr. Seguido do citomegalovírus, que é o tipo 5, CMV. Outros tipos, o 6 e o 7, que são doenças específicas de pele, que é o exantema súbito e a pitiríase rosa, sendo 6 e 7 respectivamente. Culminando aqui na patogênese do sarcoma de Kaposi, uma importante neoplasia maligna associada à imunossupressão, que está vinculado ao herpes vírus tipo 8,
Então, a gente tem aqui a associação do número da família do herpes vírus com a doença da etiologia específica para aquele subtipo do vírus. Mas a gente vai tratar na aula de hoje basicamente dois, que é o herpes vírus simples, tipo 1, né, que é o tipo 1, e o tipo 3, que é o varicela zoster. Lembrando que o herpes simples, muitas vezes a gente tem que lembrar da prima infecção e da recidiva dessa prima infecção, muitas vezes, né? Na prima infecção eu vou ter uma importante alteração que geralmente se dá em crianças, e é bastante raro no adulto, que é a gengiva estomatite herpética aguda, onde esse tipo de alteração vai estar vinculado ao herpes vírus simples tipo 1. Né? E muitas vezes os pacientes vão apresentar sinais prodrômicos associados. Então a gente tem febre alta, queda do estado geral, o paciente fica extremamente apático. E podem aparecer vesículas que coalescem com dor intensa, início súbito e na mucosa ceratinizada, queratinizada, aderida e não aderida. Isso é muito importante, essa localização do tipo da mucosa, para a gente descartar as estomatites ulcerativas crônicas, né? As estomatites recidivantes, as úlceras recidivantes, né? As aftas. Né? Novas vesículas podem aparecer até 5 dias e geralmente elas têm uma evolução de 10 a 15 dias. Lembrando que o curso clínico se dá começando por vesícula, formando depois úlcera, pseudomembrana e crosta. Geralmente tem essa evolução a doença, geralmente num período de 10 a 15 dias, né? Então, basicamente, o diagnóstico vai ser clínico, mas para confirmar, a gente pode fazer sorologia, IgM e IgG para HSV1 e também o PCR. E muitas vezes, na dúvida, para descartar outras alterações, como úlcera aftosa recidivante, né, ou até mesmo carcinoma, ou até mesmo quando a gente tem lesões isoladas, sífilis, aí a gente parte para biópsia, né, para descartar. Mas muitas vezes as lesões vão ser bem características, né? Porque se dá com essa exuberância de sinais e sintomas, com esses sinais prodrômicos. E geralmente o tratamento será cuidados gerais e sintomáticos e uso de antivirais. Então muitas vezes a gente faz medidas de suporte para que o paciente comece a se alimentar, fique ausente de dor, e os antivirais vão ser importantes para que esse ciclo de 10 a 15 dias de evolução diminua, né? Então a gente tem essas alterações aqui, ó. Por toda a mucosa, por toda a gengiva, né? A gengiva é muito acometida, com essa parte muito edemaciada, muito vermelha, e ulcerações isoladas por toda a mucosa, como língua também, palato, por todas as regiões. E geralmente se dá muito essa prima infecção em pacientes mais jovens e crianças. Praticamente a gente não tem um manejo tão grande com esses pacientes, porque muitas vezes as mães, né, levam logo no pediatra e eles fazem o suporte e as pacientes ficam bons. Praticamente na estomatologia a gente não tem tanto queixa das crianças quando vão buscar, né, o tratamento, porque muitas vezes as mães, as crianças ficam chorosas, não se alimentam e começam a apresentar essas alterações na cavidade oral, e muitas vezes eles levam para o pediatra e o pediatra já faz um manejo e conseguem fazer o tratamento, né? Então a gente praticamente não tem uma busca tão grande para tratamento, né, e diagnóstico desse tipo de alteração, porque muitas vezes o pediatra que já faz para a gente, né? Mas geralmente se dá com esse tipo de alteração clínica, né? A gente tem aqui uma exuberância na mucosa do lábio, de um paciente já mais adulto jovem, né, já mais adulto. Aqui a gente tem, ó, as importantes alterações. Aqui vai confundir bastante com eritema multiforme, muitas vezes, né, por ter essas crostas, áreas de ulceração, né, mas como a gente sabe que o eritema multiforme ele é pouco frequente na criança, e por ter essas alterações de gengiva muito marcantes,
Aí muitas vezes o diagnóstico se faz mais para herpes simples do que para eritema multiforme. Mas muitas vezes a gente pode ter a coexistência das duas alterações, isso também pode acontecer. Por isso que muitas vezes a sorologia é muito bem indicada para esses casos, quando a gente pensa também no eritema multiforme. Né? A gente tem aqui também a gengiva, que pode acontecer. Quando os dentes estão irrompendo, principalmente na dentição mista, a gente pode ter, porque muitas vezes nessa fase a criança fica com a imunidade mais baixa. A gente vê também aqui, essas alterações específicas da gengiva. Por isso que tem esse nome, gengiva estomatite herpética primária, ou aguda, né? Entretanto, quando o paciente tem a prima infecção, muitas vezes o vírus vai ficar latente no gânglio trigeminal, isso vai acontecer muito na região de cabeça, né? E muitas vezes, quando ele tem a reativação desse vírus, a gente tem o herpes simples, a recidiva, que muitas vezes acomete a área dos lábios e da gengiva aderida. Né? Então, as vesículas fazem essa coalescência em mucosa queratinizada de lábios e gengiva aderida. Então, a gente tem aqui, dor associada e também sinais prodrômicos. Então, geralmente, o paciente vai ter relatado alguma queda da resistência. Né? Então, imunidade mais baixa, tomou muito sol, e ele vai ter naquele local a queixa de queimação, prurido, aumento da temperatura. Então, isso vai estar muito vinculado, né, à associação do herpes simples recidivo. Então, a gente tem, muitas vezes, as vesículas e úlceras e pseudomembrana com crostas localizadas muito do lábio, também chamado de herpes labial ou herpes simples. Será praticamente a lesão de recidiva de herpes que os pacientes procuram muito o estomatologista para tratamento. Então, o diagnóstico para esses casos se faz como clínico, e muitas vezes a gente pode lançar a mão do PCR, quando muitas vezes tem dúvida. Então, pode-se fazer, por exemplo, um raspado na área com uma escova especial, e se coloca num meio especial e faz o PCR local. Muitas vezes, quando os pacientes têm bastante recidiva, aí a gente faz o diagnóstico específico. Entretanto, o clínico vai ser soberano, porque tem esses sinais prodrômicos vinculados, né? Tanto que muitos no interior falam que uma foi dormir e sentiu algum bichinho caminhando pelo lábio. E aí coçou e parece que o bichinho urinou na área, né? Ou defecou na área. Eles falam muito isso. Ah, o percevejo que mordeu, doutor, minha região do lábio, porque eles têm essa alteração específica que é queimação, prurido e aumento da temperatura. Né? E com isso tem um avermelhado nessa área. Né? E o tratamento também vai ser sintomático com o uso de antivirais. Então os pacientes vão ter esse tipo de alteração. Então a gente consegue ver que no início, quando eles têm queimação, a associação do aumento da temperatura nas áreas, a gente tem as vesículas muito associadas, né? Tanto na região de lábio, como intraoral se dá muito nessa região aqui de mucosa mais aderida, mais ceratinizada, né? Então a gente consegue ver com essa natureza. Então nos primeiros dias a gente tem a formação da vesícula, seguido de úlcera e pseudomembrana. Então para o tratamento dessas condições, muita gente a gente pode associar cremes locais, geralmente o aciclovir, é importante antiviral que é indicado. Associado a ele, podemos fazer a profilaxia ou muitas vezes as tomadas de antivirais sistêmicos, né, o aciclovir, 1 grama dia durante 7 dias. Então, o paciente geralmente faz 5 tomadas de 200 miligramas durante aquele período de um dia para dar 1 grama. Durante um período de 7 dias, quando eles fazem muitas vezes com o aparecimento das vesículas imediatamente, a gente tem um curso da lesão mais rápida. Né? Pode-se usar também aqui laser terapia, né, associada a agentes que a gente aplica na lesão, que a gente chama de PDT, pode estar associado aqui para esses tipos de alteração também. Então, a gente tem a aplicação de azul de metileno associado com vesículas, mas vale lembrar que a laser terapia é indicado só na fase de vesícula.
Quando está na fase de crosta e pseudomembrana, não é mais contraindicado, né? Porque já passa, né? O vírus já não está mais atenuado naquela área, naquelas vesículas. E vale lembrar que a fase de vesícula é a fase mais transmissível, porque vai estar o vírus ali localizado. Então, a fase mais transmissível é essa, onde está muitas vezes as vesículas associadas. Mas muitas vezes os pacientes, quando tratam aquela imunidade mais baixa, quando se protegem do sol, ou em fases também de estresse, pode aparecer, né? Está bastante vinculado também. Muitas vezes, quando a gente faz o creme, quando eles sentem os sinais prodrômicos associado com as tomadas dos antivirais, geralmente a gente tem uma remissão da exacerbação dos sinais e sintomas. Então, a gente pode concluir que a recidiva é o herpes, muitas vezes labial, que podem aparecer com essa natureza de vesícula associada com crostas e também pseudomembrana. A gente tem eles aqui, ó, mais localizados nas áreas mais internas aqui do lábio, né, mais na região de pele, perioral também pode aparecer. Nesses casos, quando a gente tem essa exuberância, geralmente os pacientes cursam, né, com mais jovens, né, aparecem nos indivíduos mais jovens nesse caso, né. Aí a gente percebe que é uma reativação mais precoce do vírus herpes. A gente tem aqui também, ó, em outras áreas também podem aparecer, ó. E geralmente são múltiplas, não respeitando linha média, né? Isso vai ser muitas vezes importante para a gente determinar o outro subtipo do herpes, que é o tipo 3, que é o VCV. Então, aparecem com essas alterações específicas. E uma coisa importante é que elas também são extremamente dolorosas também, né? E quando tem a histopatologia, o que é que a gente vai encontrar? Um infiltrado inflamatório intenso, né, com vesículas de células granulosas e espinhosas. Então, o que é que vai ser diferente, por exemplo, das outras lesões autoimunes, né, que apareceram? É que a vesícula ou a bolha se dá muito nessa área mais acima, geralmente com necrose e infiltrado inflamatório. Esse infiltrado inflamatório não aparece, por exemplo, no pênfico vulgar. Mas a gente também vai encontrar aqui, ó, o desprendimento daquelas células epiteliais. Então, eu posso dizer também aqui, ó, que esse infiltrado inflamatório vinculado a células de Tizanque, a acantólise, pode ocorrer nessa área da camada granulosa e espinhosa. Entretanto, o infiltrado inflamatório, que eu consigo ver bem aqui, ó, muitos linfócitos, vai acontecer nesse tipo de alteração, coisa que não acontece nas desordens autoimunes. Então, eu tenho a formação da fenda, né, da bolha, nessas áreas mais superficiais. Entretanto, o que vai demarcar bem é esse infiltrado inflamatório, né, associado às células de Tizanque, né, as células que estão se desprendendo, sofrendo a acantólise. Então, o diferencial das outras será, de fato, esse infiltrado inflamatório que vai acontecer. A gente consegue ver aqui nessa histopatologia, ó, eu vejo as células de Tizanque, a inflamação acontecendo mais aqui abaixo, e vendo o processo de acantólise, né, que é o desprendimento desses ceratinócitos nessa região mais próxima à camada córnea e à camada granulosa, tendo também necrose, né, dessas áreas. Consigo ver nesse esquema que se faz nessa região mais superficial da camada córnea e granulosa. O vírus varicela zoster, o VZV, que é o tipo 3, ele vai ter uma semelhança muito grande na repercussão da doença quando comparado também com o herpes simples. Então a gente vai ter a prima infecção, onde a gente vai chamar isso de varicela ou catapora. Então esse vírus também vai ficar em latência, mas a latência muitas vezes se faz num gânglio espinhal dorsal. Com isso, esse gânglio espinhal dorsal vai fazer com que as lesões se façam num dermátomo do corpo, naquelas áreas específicas que estratificam o corpo em dermátomos, né? E muitas vezes com a ativação desse
tipo de vírus 3 que fica no gânglio espinhal dorsal, a gente tem a infecção secundária, que é chamada de herpes zoster ou cobreiro. Então tem essa repercussão um pouco diferente, mas entretanto cursa com prima infecção, latência num gânglio específico, sensitivo. Nesse a gente vai ter o gânglio espinal dorsal, associado com a infecção de recidiva ou secundária, que é o herpes zoster, também chamado de cobreiro. Então, como é que se faz a varicela zoster e catapora, né? Geralmente, a transmissão do VZV se faz por gotículas do ar, do contato direto com as lesões ativas. Geralmente, os pacientes têm um período de incubação, que é o contato com as manifestações dos primeiros sintomas, que se dá de 10 a 21 dias. A maioria dos casos surge entre os 5 e 9 anos de idade, então é igual a gengivite estomatite herpética. Se dá num período da infância, basicamente. A gente vai ter também um início com sinais prodrômicos, como mal-estar, faringite, rinite. Em seguida, os pacientes apresentam exantema pruriginoso, ou seja, tem coceira na região da pele e do tronco. E muitas vezes o estágio vesicular inicial é a manifestação clássica, onde a vesícula circunda uma zona de eritema, sendo descrita como uma gota de orvalho numa pétala de rosa. É o que aparece aqui, ó. Uma gota de orvalho numa pétala de rosa. É uma associação que os autores fazem para a gente detectar as áreas de varicela, de catapora, sendo dessa forma. E são lesões extremamente que o paciente vai referir prurido, coceira, né, nessa área específica. Né. Muitas vezes pode acontecer complicações, infecções cutâneas secundárias, encefalite, pneumonia, síndrome de Rey, né, está associada, que é uma importante síndrome, onde os pacientes vão ter alterações da pele, ocular e também da mucosa genital. E quando muitas vezes se faz na gravidez, as gestantes podem ter aborto espontâneo, ou muitas vezes os pacientes estão, quando nascem, têm defeitos congênitos importantes, né? E as complicações são mais prevalentes nos adultos e risco de morte aumenta com a idade. Então, quando o idoso tem a prima infecção, né, tem a catapora e a varicela zoster, tem um comprometimento maior, tendo o risco de morrer por conta que tem mais complicações associadas, né, quando o indivíduo tem numa fase mais tardia da vida. Alterações citológicas e histopatológicas são idênticas aos encontrados no HCV, entretanto, a história natural da doença se faz com eritema, vesícula, pústula e úlcera, seguido de crosta. Por ter essa característica muito aqui, ó, da vesícula tendo esse eritema associado à vesícula, ele vai ter essa evolução mais associada a múltiplos sinais e sintomas, né, que é o eritema, o eritema associado à vesícula, a pústula, úlcera e crosta. Então, geralmente, os pacientes têm essas alterações na prima infecção. Né? E vejam que os dermatomos do corpo podem estar associados. Quando tem a remissão dos sinais e sintomas, a melhora da condição, o vírus fica em latência e pode se aparecer com a recidiva. Então, a gente tem aqui as lesões intraorais, que se faz com ulcerações, tendo um eritema, são úlceras maiores, que podem aparecer em toda a mucosa da cavidade oral. O diagnóstico é clínico, por ter essa alteração específica dermatológica com sinais e sintomas prodrômicos, o diagnóstico clínico é bastante seguro. A confirmação pode ser feita com cultura, sorologia e citopatologia. E o tratamento será de suporte para os sinais e sintomas que podem aparecer febre, dor e também o uso de agentes antivirais, né, locais e também sistêmicos. Né? E quando muitas vezes existe a latência com a recidiva, com a infecção sendo secundária, a gente tem o que nós chamamos de herpes zoster ou cobreiro. Então vai ser a reativação do vírus da varicela zoster, onde os pacientes têm uma dor mais intensa, geralmente as vesículas coalescem em mucosa queratinizada. Uma coisa muito típica, que clinicamente a gente vai fazer um diferencial do herpes simples, é que as lesões geralmente são unilaterais
e elas tendem a seguir a projeção de inervação de um nervo sensitivo, geralmente o nervo trigêmeo. Tanto que a gente consegue, muitas vezes, classicamente, determinar o zoster sendo pelas áreas do nervo trigêmeo. Então, a gente chama, por exemplo, de zoster do oftálmico, de zoster maxilar e zoster mandibular, que corresponde os ramos do nervo trigêmeo, né, associado. E eles vão respeitar, muitas vezes, o território de inervação e de projeção dos ramos do nervo trigêmeo. Por isso que a gente determina dessa forma. Então, novas vesículas podem ser de 2 a 3 dias, as evoluções podem ser de 15 a 20 dias, e muitas vezes os pacientes podem ter uma complicação que pode até causar morte, porque eles sentem uma dor muito grande, né? Que é a nevralgia trigeminal pós-herpética. Então, eles sentem uma sensação muito dolorosa que muitos suicidam. Né? Eles têm um ato de suicídio porque as dores são insuportáveis. Então, a gente tem uma complicação grave desses pacientes, principalmente nos idosos, que são as nevralgias pós-herpéticas. Então, o diagnóstico é clínico, através de PCR também, e o tratamento muitas vezes se faz sintomático, e quando tem aquelas ulcerações com dor intensa, se faz com corticoterapia, associada também com antivirais. Então, os pacientes têm essas alterações aqui específicas. Então, olha, eu consigo ver aqui que a projeção do nervo trigêmeo vai estar vinculado a essas áreas de eritema, ulceração, desvitalização da região, com dores bem intensas. Então, veja aqui, ó, que não ultrapassa a linha média. Eu consigo ver o eritema, crostas, pústulas, ulcerações nessas áreas, e veja que tem um trajeto do ramo oftálmico do trigêmeo. Veja que tem um trajeto do nervo maxilar do trigêmeo. Veja que tem um trajeto do nervo mandibular do trigêmeo, não ultrapassando a linha média. Então, isso tem uma característica marcante, forte, do que a gente chama de herpes zoster, ou cobreiro, né, porque tem essa associação muito forte. Né? Então, os pacientes têm esses tratamentos, muitas vezes com antivirais, corticoides, quando tem, muitas vezes, vinculado a essas áreas. No interior, falam até assim, né? Olha, eu tenho um herpes zoster, só que se ultrapassar a linha média, os pacientes morrem. Acontece muito nas regiões, por exemplo, dos dermátomos da pele. Então, eles têm aquelas áreas de eritema com vesícula em só um dermátomo unilateral do corpo. E como nunca vai ultrapassar, porque geralmente eles respeitam aquele trajeto, né? Os pacientes nunca vêm a morrer. Mas eles falam isso muito no interior, olha, se ultrapassar, se ele encostar de um lado para o outro, a pessoa morre, né? Eles comentam muito isso. Mas, de fato, o vírus respeita esse trajeto do nervo, né? E aí a gente tem logo essa, olha, demarcação muito específica do trajeto do nervo, então por isso a gente combina com o herpes zoster, com o cobreiro. E outra coisa é que a faixa etária está mais vinculada aos pacientes adultos a idosos, né? Muito vinculado a essa fase do herpes zoster. Dúvidas, perguntas? Essa é uma aula mais demorada. Tudo bem, gente? Já estão cansados? Para terminar os vírus, a gente tem a herpangina. A herpangina também vai ser uma infecção. A gente vai mudar um pouquinho do grupamento de vírus aqui. Então, a gente tem associado às herpanginas o vírus Coxsackie do grupo A, né, que é uma enterovirose. Como características clínicas, nós temos que são crianças e adultos jovens. Eles vão apresentar discreta dor de garganta, odinofagia, ou seja, tem dificuldade em engolir, dor ao engolir, né? Dor ao engolir, que é a odinofagia, febre baixa, vesículas em região posterior da boca, em orofaringe, e hiperemia. Então, eles vão ter esse aspecto na orofaringe muito característica. Nessas áreas, e muitas vezes a gente diz que essas infecções elas são sazonais. Geralmente, quando muda de temperatura, tem um choque térmico, sai do frio e vai para o quente, ou do quente que vai para o frio, mudanças de estação, os pacientes tendem a apresentar
nessas alterações. Geralmente se faz em evolução de 7 a 10 dias. O diagnóstico ele é clínico e muitas vezes se trata os sintomas, né, desses tipos de paciente. Né. Muitas vezes no manejo, quase que na clínica diária de odontopediatria e nem de estomatologia, a gente vê esse grupo de pacientes, porque muitas vezes quando eles vão ter dificuldade, né, dor ao engolir, vão parar de comer, vão ficar irritados, aí geralmente as mães levam no pediatra, e muitas vezes o manejo clínico se faz muito com o médico, né? Porque muitas vezes as mães já levam logo para o pediatra para ter o tratamento. Então a gente vê essas lesões bem típicas nessa área mais posterior da cavidade oral, associada a úlceras únicas ou múltiplas, nessa região mais do terço posterior da cavidade oral, muitas vezes acometendo o íntimo das fálces, né? Essa região aqui de arco palato-glosso, arco palato-faringe, e também a área mais posterior que é a faringe, né? Então a gente tem essa característica muito marcante associada à febre, odinofagia e essas alterações específicas. Então a hirpangina tem essa etiologia muito própria nessas áreas específicas da cavidade oral, associado muitas vezes a crianças e adultos bem jovens. E para finalizar, a gente tem a outra importante alteração vésico-bolhosa, que a gente já comentou um pouco, né, em desordens potencialmente malignas, que é a epidermólise bolhosa, né, onde a gente tem um grupo heterogêneo de doenças bolhosas, mucocutâneas hereditárias, onde eu tenho um defeito específico no mecanismo de adesão entre a célula epitelial ou na adesão delas ao tecido conjuntivo. Então, as bolhas vão aparecer mais profundamente ainda ao que a gente já viu anteriormente. Então, a epidermólise bolhosa, ela tem categorias, elas podem ser simples, juncional ou distrófica, sendo dominante e recessiva. Então, quando a gente tem os tipos de tróficos dominantes, o caráter autossômico vai ser dominante, as vesículas ou bolhas se dá em fases precoces da vida, então geralmente ao nascimento, que se desenvolve em áreas expostas ao traumatismo crônico, de baixa intensidade, como nas articulações, cotovelos e joelhos. Essas bolhas se rompem, resultando em erosões que desaparecem, deixando cicatrizes, fibroses e muitas vezes amputando essas regiões de extremidade, né? As manifestações orais muitas vezes são leves, com eritema gengival, retração gengival e sensibilidade. E muitas vezes esses tipos aqui distróficos dominantes não ameaçam a vida. Então os pacientes vão ter uma diminuição da qualidade de vida, entretanto não tem risco de morrer, né? Então são essas alterações aqui, ó, que podem acontecer nas regiões dos membros superiores, dos membros inferiores e também da mucosa jugal, da mucosa oral. Já os tipos de tróficos e recessivos é a forma mais debilitante da doença. Vesículas e bolhas se formam ao menor trauma. Presença de infecção secundária pode aparecer, com a diminuição da função das mãos. E nesse tipo de alteração distrófico recessivo, eu vou ter, por conta das múltiplas formações de bolhas com fibrose, tendo que mutilação dessas extremidades dos membros, muitas vezes tendo amputações, perdas, né, dos dedos. Com isso, causando uma importante alteração que a gente chama de luva de boxe. Que é essa luva, que é essa alteração aqui, ó. Os pacientes têm a perda, né, dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés, dando essa analogia associada a luvas de boxe. As manifestações orais elas são severas, ocorrendo formações de bolhas e vesículas pela alimentação. Então, o paciente ingerindo alimentos de difícil mastigação vão gerar o aparecimento de bússola, de bolhas, úlceras, que muitas vezes podem acometer, gente, ó, a abertura da boca, formando uma importante alteração que a gente chama de microstomia. O paciente vai ter úlceras e bolhas causando fibrose, então eles não conseguem
fazem cicatriz em fibrose e eles não conseguem abrir a boca. Tem uma limitação perioral da abertura da boca muito pequena. O que a gente chama dessa abertura de boca muito pequena de microstomia. Então vai ser a importante alteração. Fora que ulcerações e bolhas muito evidentes nessa região da boca. Consequentemente, eles têm muita dificuldade de higiene. Consequentemente, tem precocidade de aparecimento de cárie, doenças importantes, né? Cáries bastante importantes nessa área, por conta que eles ficam com dificuldades, né? Além disso, na região da língua, eles podem ter, muitas vezes, fibrose, bolhas, cicatrizes, na região de freio de língua, provocando anquiloglossia. Então, eles também não conseguem projetar a língua. Eles não conseguem mexer a língua, porque causam também anquiloglossia, né? Por conta de fibrose, tanto que não tem nem foto, porque muitas vezes não consegue, a gente não consegue tracionar. A língua fica presa no suário, por conta da anquiloglossia que existe, né? O freio da língua vai ficar preso no suário de boca, causando essa importante alteração também. Lesões cariosas destrutivas em estágios precoces da vida. Também pode acontecer. E na histopatologia, o que é que vai acontecer? Fenda subepitelial, abaixo da camada basal. Então, com isso, a lâmina densa da membrana basal vai estar acometida. Então, a gente costuma dizer que a fenda da epidermólise, ela se dá subepitelial, abaixo da lâmina densa da membrana basal, que é diferente do pemphigoide, né, que é suprabasal. Ela vai ser subepitelial, ou seja, abaixo, subbasal, né, da membrana basal. Então, a gente tem aqui, ó, toda a membrana basal indo embora e o conjuntivo sendo, ó, destacado desse epitélio. Por isso que as bolhas, elas são com maior intensidade, tem maior dor, causando essa fibrose do tecido conjuntivo, e praticamente na fase de recessiva do tipo distrófico, sendo mais preocupante para a vida. Geralmente os pacientes nessa fase, ó, vai ter essa marcação bem característica nessa fase aqui, de fenda subepitelial, sem infiltrado inflamatório, e eles vão ter essa marcação aqui, ó, também linear, muito parecido com o que a gente encontra no pemphigoide. Entretanto, vai ser sem infiltrado inflamatório específico nessa área do conjuntivo, porque muitas vezes a alteração vai ser tão específica, né, tão forte, que muitas vezes não chega a ter uma inflamação. Geralmente vai já cursar com o quê? Com necrose e fibrose. Né? Um processo muito rápido de cicatrização vai acontecer aqui na cascata da cicatrização. Então, por isso que muitas vezes acontece a amputação dessas áreas, né? E o tratamento e o prognóstico para os casos leves são cuidados com as lesões, drenagem das bolhas, muitas vezes se faz o uso de antibióticos tópicos, para esses pacientes não terem infecções dessas áreas ulceradas. Os casos mais severos pode ser necessário antibiótico terapia por via oral. Correção das deformidades das mãos, cirurgias plásticas, mas os pacientes têm que ser informados que podem causar recidivas. Muitos fazem a confecção de luvas ortopédicas nessas áreas, ó, para justamente os traumas serem menos evidentes. Muitos são incompatíveis com a vida, então ao nascimento eles não conseguem sobreviver, e muitos, quando têm, a repercussão da doença, né, conseguem ter o manejo, tem uma qualidade de vida muito ruim, né, e muitos não chegam a passar da idade adulta. Vem a óbito lá por volta na infância, 8, 10 anos de idade, ou na adolescência, né. Então, mínima manipulação odontológica, administrar diariamente solução tópica com fluoreto de sódio neutro a 1%, dieta líquida e menos cariogênica, higiene oral atraumática, né? Então, é feito muito TRA para esses pacientes, uso de escovas ultramacias,
né, para que eles consigam fazer uma mínima higiene e não terem tanta doença cárie. Alguns pacientes morrem, não ultrapassam a segunda década de vida, em decorrência das infecções e neoplasias malignas. Né? Por isso que tem muitos autores que dizem que a epidermólise bolhosa é uma desordem potencialmente maligna. Atualmente, existe uma discussão, né, para ver se entra ou não como desordem, né? Mas os autores ainda afirmam isso. Não há cura e muitas vezes a família deve realizar aconselhamento genético para o traço não passar em gerações, né? Entre gerações.